Bom dia, turma. Vamos aqui iniciando mais uma semana, iniciando os estudos depois da prova. Espero que todos tenham ido bem, ainda não corrigi. Encerramos todos aqueles capítulos. Hoje, na aula de hoje, a partir de hoje, iniciamos um capítulo novo, ok? Capítulos que vamos iniciar é o capítulo 8 de retas e ângulo. Então a gente sai um pouco daquela parte de álgebra, entra um pouco na parte de geometria da matemática, tá certo? Então é importante que quando você comece a estudar um pouco de geometria, entender o que é uma reta e ângulo. Certo que o conceito de reta é bem comum e fácil de entender, né? Quando eu tenho fica até difícil, quando eu tenho uma reta, é uma reta. Não, quando eu tenho um caminho onde eu não tenho nenhuma curva ou nenhum desnível, alguma coisa do tipo, a gente diz que aquele caminho é reto. Porém, para a matemática, reta é muito mais do que dizer que uma coisa é direta, que não tem curva ou algo do tipo, certo? Então a ideia de reta para a matemática é um pouquinho diferente. Por quê? Podemos dizer, por exemplo, aqui, eu vou, a partir de agora também, pessoal, vocês vão começar a ver fotos do livro. Acredito que quando vocês têm o livro, fica mais fácil de você acompanhar as nossas aulas, tá certo? Então, é importante que enquanto você esteja assistindo a aula, tenha em mãos o livro, que aí você vê a explicação e, consequentemente, tem as atividades do livro que eu vou passar, certo? Então vamos aqui, ó. A corda esticada que liga o barco ao esquiador nos dá uma ideia de reta. Nesse caso aqui eu tenho um barco sem esquiador. Essa corda a gente tem uma ideia de reta. Só que todo ente geométrico possui uma forma adequada de representação. Na reta, como é que a gente representa? A gente representa por uma letra minúscula do alfabeto. Então aqui, ó, esta reta a gente diz que é a reta S. A gente representa por uma letra minúscula. Hein? Preste atenção nesses detalhes, que a matemática tem um pouquinho mais desses detalhes, mas que fazem toda a diferença. Então vamos aqui, ó. Aqui eu tenho a reta S, representada aqui pela letra S minúscula, e eu posso representá-lo como? Para mim, vou logo adiantando um pouco a matéria. Para mim ter uma reta, pessoal, eu preciso ter dois pontos. A partir desses dois pontos, eu posso ligá-los formando uma reta. Nesse caso aqui, essa reta, ela precisou do ponto M e do ponto F. Aí agora sim, quando eu vou representar um ponto, eu represento com a letra maiúscula. Então aqui eu tenho o ponto M e o ponto F. Eu posso dizer que essa reta é a reta S, está aqui, ou outra forma de representar, eu boto a letra MR, do jeito que está aqui, e um traço em cima. Aqui eu estou representando a reta MR, certo? Então boto as letras do ponto e boto uma lista em cima. Então aqui eu também estou representando esta reta, tá certo? Importante. Para mim ter uma reta eu preciso de dois pontos. Porém, quando eu tenho uma reta, nessa reta eu tenho infinitos pontos. Eu posso representar aqui infinitos pontos. Se em cima dessa reta aqui, ó, eu posso escrever as letras do alfabeto toda, A, B, C, D, sendo que cada letra seria um ponto. Então seria aqui, ó, A, B, C, D, F, Z. Então, em cima, para mim ter uma reta, eu preciso de dois pontos. Mas depois que eu tenho um ponto, uma reta, eu tenho infinitos pontos, certo? Essa é a ideia que eu quero que vocês tenham. Essa primeira parte, pessoal, é bem teórica, tá? Então, para você prestar atenção, então, preste atenção nos nomes que eu falar, para que você não se confunda, tá? Então vamos aqui. Depois que eu tenho um ponto, passa infinitas retas. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês. Depois que eu tenho um ponto, eu tenho infinitas retas passando por ele, né? No caso do ponto, certo? Por dois pontos passa uma única reta. É isso que eu queria falar para vocês também. Quando eu tenho dois pontos, passa uma única reta. Se eu fosse passar outra reta aqui, ó, passaria por A, se fizesse uma reta assim, ó, passaria por A, mas não passaria por B.
Se eu fosse fazer um em cima da outra, seria a mesma reta. Então, por um ponto passa infinitas retas, por 2 pontos passa uma única reta, certo? Vamos prestando atenção nesses detalhes. Dados 3 ou mais pontos em um plano, só podemos traçar uma reta que passe por todos esses. É isso que eu quero falar aqui, ó, ao mesmo tempo. Esses pontos estiverem alinhados. Então, o que é que eu quis falar com isso? Se eu tenho vários pontos alinhados também, pode-se passar apenas uma única reta. Ou, se eu tiver 3 pontos nesse formato aqui, a cada 2 pontos passa uma reta. Olha aqui, ó, eu tenho um ponto A e B, só está passando uma reta. Se eu for por B e C, também só passa uma reta. Se eu for por C e A, também passa apenas uma reta. Porém, se eu colocar esses 3 pontos alinhados, vai passar uma única reta. Tá? É importante que vocês entendam esses conceitos de ponto e reta também. Semi-reta. O que seria uma semi-reta? Semi-reta é uma parte da reta com características específicas. Como assim? Ó? Aqui eu tenho a reta, essa reta S1, onde começa no S1 e termina no S2. A reta é o S, certo? Mas o ponto inicial é S1, o ponto final é S2. Aqui eu tenho no meio dessa reta o ponto A, tá? Então o ponto A está dividindo essa reta em 2 partes, o S1 e a reta S2. Chamamos essas partes divididas de semi-reta, tá? Então vamos lá. Se eu pegar aqui, ó, do A para o S1, eu chamo de semi-reta. Do A para o S2 é outra semi-reta, tá? Então a principal característica da semi-reta é ser infinita. Como assim? Se eu pegar do A para cá, do A para a esquerda, é uma reta infinita. Se eu pegar aqui do A para a direita, também é uma reta infinita, porque a gente está vendo que ela está crescendo. Então vamos lá. Quando eu tenho apenas uma reta e divido ela com ponto, certo? Eu transformo ou crio semi-retas. No caso aqui eu tenho a reta S, coloquei um ponto e dividi ela em 2 semi-retas. Do A para o S1 e do A para o S2. Tá, ok? Aqui no livro tem outros exemplos, então você para, dá uma lida também, mas é basicamente isso, tá? Nessa aula de hoje a gente termina por aqui, próxima aula a gente continua aqui com segmento de reta. Olha que são vários nomezinhos, reta, ponto, semi-reta, segmento de reta. Então se você não prestar atenção, você se perde na matéria, ok? Então, até a próxima aula, pessoal.